TV Ala apresenta Programa Contraponto. Oferecimento Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Aconteceu que na casa da vizinha, a minha sobrinha foi violentada pelo meu tio. E o tio dela também tentou entre a vida dela, quando ele não conseguiu ter relação com ela. E aí conseguiu tentar a vida dela. Só que aí ela fingiu que estava morta. E aí ele fugiu. Só que imediato, os amigos mesmo dele conseguiu pegar ele. E ela conseguiu ir até um bar e pedir socorro. E ela só chamava dizendo que tinha sido ele, que a polícia pegasse ele. Eu estava em casa, foram em casa me chamar, e aí quando eu cheguei lá, ela estava botando muito sangue, só falando que queria que prendesse ele. Hoje em dia ela não está conseguindo dormir e nem se alimentar, porque está bastante machucado o maxilar dela por dentro. Nós estamos aqui na DEAN, a delegacia que dá assistência, que dá atenção, que dá amparo à mulher agredida de alguma forma. E vamos conversar com a delegada, que já está aqui há 9 anos, desde que foi fundada a delegacia, a doutora Lélia Raimundi. 10 anos da Lei Maria da Penha. O que a senhora acha que mudou ao longo desses últimos 10 anos, doutora? Foi o encorajamento da mulher, ela sabendo que existe uma lei que prevê as formas de violência praticadas contra ela no âmbito da unidade doméstica, no seio da família. Ela se sentiu mais fortalecida, mais encorajada para denunciar o agressor. Havendo aqui no município de Alagoinhas uma delegacia especializada no atendimento desta mulher, mais um motivo para que ela se sinta à vontade para procurar as autoridades policiais e denunciar a violência que ela vem sofrendo. E nesses 10 anos, a Lei Maria da Penha também passou por algumas tentativas até de mudança, né? Tem muitos projetos para mudar a Lei Maria da Penha. A senhora acha que encaixa algum tipo de mudança ou a senhora acha que essa mudança, se ocorrer, ela virá proteger o agressor e não ao agredido, no caso, a agredida mulher? Nesses 10 anos da Lei Maria da Penha, houve uma discussão bastante forte no sentido de que queriam que a lei fosse declarada inconstitucional porque dizia que tratava de forma desigual o homem e a mulher, que alguns direitos estavam sendo violados, o direito dos homens estavam sendo violados em proteção ao direito da mulher, mas o Supremo Tribunal Federal já pacificou esse entendimento, inclusive os crimes de lesão corporal, que antes eram considerados delitos de menor potencial ofensivo e foram transformados em crimes de ação pública incondicionada, significa que não depende da mulher oferecer uma representação para que seja instaurado o procedimento policial. Isso já foi pacificado pelo nosso Tribunal Superior, STF, e atualmente existe em tramitação, agora no Senado, vai para o plenário do Senado para aprovação, espero que seja aprovado, o PLC 07, que é o projeto de lei complementar 07, que visa modificar a Lei Maria da Penha em alguns pontos, e existe um ponto que está sendo bastante debatido, que é com relação ao deferimento da medida protetiva pela autoridade policial. A lei hoje prevê que, quando a mulher procura a unidade policial, que efetua o registro e requer a medida protetiva de urgência, a autoridade policial tem 48 horas para encaminhar ao Poder Judiciário esse requerimento, e o juiz tem 48 horas para apreciar. Com essa alteração, com esse projeto de lei, visa-se colocar que a mulher agredida, que se encontra em situação de vulnerabilidade, naquele momento que ela procura a autoridade policial, o delegado poderá determinar algumas medidas protetivas de urgência, sem que se espere aquele prazo de 48 horas. Por exemplo, determinando que o agressor se mantenha afastado dela, que não procure contato. Essa decisão da autoridade policial será encaminhada para o Poder Judiciário em 24 horas, para que o juiz aí aprecie, ou ele amplia, ele mantém, ou ele revoga
essa medida protetiva concedida inicialmente pela autoridade policial. Isso é um ponto que está sendo bastante contestado, porque eles acham, quem está contra esse artigo, que é o artigo 12b do projeto de lei, acha que está dando poderes jurisdicionais à autoridade policial. Nós entendemos que não. O que está se ampliando a proteção da Lei Maria da Penha. A mulher muitas vezes procura a delegacia e não tem para onde ir, faz o registro da ocorrência e ela tem que voltar para a casa do agressor, sob o mesmo teto que ele, ou então ficar abrigada na casa de um familiar. É constrangedor às vezes para ela, porque às vezes ela nunca vem sozinha. Recentemente nós tivemos um caso aqui em Alagoinhas, que era uma mãe, que as filhas menores de idade, estupradas já há algum tempo pelo padrasto. Quando ela descobriu essa situação, no mesmo dia ela veio aqui à delegacia, denunciou, nós fizemos os exames de corpo de delito nas meninas, encaminhamos para o corpo de delito, e ela não poderia voltar para casa de forma nenhuma com essas crianças. E nós tivemos, quer dizer, se nós já tivéssemos essa ferramenta em mãos, quem teria que sair de casa naquele dia era ele, e não ela, que isso foi uma sexta-feira. Então, ela ficou até quarta-feira, abrigada, escondida com essas duas filhas, longe dos 2 outros filhos menores que ela tem com esse agressor, sem poder manter contato, porque ele continuou na casa que é dela, não é dele, não é do casal, o imóvel é dela, e ela teve que ficar escondida com as filhas dela. Então, quando ele poderia ter sido afastado de casa naquele momento, assim como que nós tomamos conhecimento do fato. Aí tem que ter uma agilidade por parte da Justiça para tomar uma decisão imediata. Com certeza. Então, essa alteração na Lei Maria da Penha, esse ponto, que é o ponto mais debatido, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e agora vai para o plenário, para votação no plenário do Senado. E se esse projeto passar com esse artigo, com essa ampliação da Lei Maria da Penha para beneficiar a mulher, vai ser um grande avanço da lei. A mulher não vai mais precisar ficar escondida na casa de acolhimento ou na casa de um familiar ou até fora da cidade, enquanto o agressor está lá, na casa, desfrutando de tudo que tem naquele lar, no lar que ele violou. E a mulher continua correndo risco de vida, assim como os seus filhos. Com certeza, com certeza. E nesse crime que eu lhe falei mesmo, sério risco de vida, porque violência sexual contra crianças, por mais de 5 anos que já vem acontecendo. Eu falo criança, porque a mais velha tem 14 anos. Então, começou há 5 anos, eram crianças. Esses casos eles vieram muito à tona depois da criação da Lei Maria da Penha. E a Delegacia de Amparo de Assistência à Mulher, a DEAN, em Alagoinhas, foi criada 1 ano depois. Nós já temos 9 anos. Essa estatística mudou um pouco ou continua em relação ao que era registrado na Delegacia Territorial? Olha, antes de implantar a DEAN aqui em Alagoinhas, eu era delegada titular na territorial. Fui designada pelo então delegado-geral para empreender ações no sentido de implantar a Delegacia de Especial de Atendimento à Mulher em Alagoinhas. Então, como titular da Delegacia Territorial, nós fazíamos alguns registros, sim, de violência doméstica contra a mulher. Mas, assim, antes da Lei Maria da Penha, esses delitos todos que eram praticados contra a mulher no ambiente da família eram considerados delito de menor potencial ofensivo. A lei que se aplicava era a Lei 90/99. O procedimento ia para o juizado especial criminal, onde, às vezes, a punição do agressor seria cesta básica, multa, serviço comunitário. Com a implantação da Lei Maria da Penha, é uma lei de 2006, a DEAN aqui foi implantada em 2007. Então, nesse período entre a publicação da Lei Maria da Penha e a implantação da DEAN aqui, houve alguns registros, sim, na Delegacia Territorial com relação à violência doméstica. Mas, como eu vim para ser titular, fui designada para ser titular aqui, eu pude observar que, com a implantação da DEAN em Alagoinhas, esses registros aumentaram consideravelmente. Aí eu não digo que aumentou a violência contra a mulher, não. Aumentou o encorajamento da mulher em denunciar a agressão. Mesmo antes da inauguração desta unidade, que foi inaugurada em 21 de junho de 2007,
Eu já vinha fazendo palestras em vários setores da comunidade, aqui em Alagoinhas, zona rural, associações de bairro, para levar o conhecimento da lei para as mulheres, para informar elas da implantação da unidade, que a casa estaria aqui de portas abertas para atender a toda mulher que precisasse denunciar, que quisesse denunciar a agressão, a violência que sofria, principalmente por parte do companheiro, e buscando sempre encorajar. Nós tivemos êxito assim, no sentido de que elas não se calaram mais, elas procuram a delegacia, sim. Procuram a delegacia, sim, e continuam procurando. Aí é o que eu digo, não aumentou a violência contra a mulher, não. Aumentou foi a demanda, aumentou a procura e o encorajamento da mulher. Do que você precisa? Roupas? Calçados? Bolsas? Acessórios? Móveis eletros? Ou um salão de beleza? Na Loja Barreto tem tudo isso e muito mais. Ah, você quer facilidade? Use o Cred Barreto. Essa é a Loja Barreto. Feita do seu jeito, por você. A Hanna Bacana tem o melhor em moda praia, íntima e casual para você. As melhores marcas, os melhores preços e a comodidade de receber sua compra em casa. Acesse a nossa loja virtual e faça o seu pedido. Hanna Bacana, íntima e casual como você. Armarinho São João, sempre com você. Aqui você encontra tudo o que precisa. Enxoval para bebê, confecção infantil, infanto juvenil, feminino e masculino, artigos de armarinho e muito mais. Isso mesmo, aqui você encontra tudo o que precisa. Armarinho São João, Rua Francisco Batista, número 2 Centro, Alagoinhas, Bahia. Fone 75 3421 1042. Armarinho São João, sempre com você. Alguns casos também que têm sido noticiados nacionalmente. Recentemente, por exemplo, tivemos o caso de Luísa Brunet e uma menor que foi agredida por 33 violentamente, né, brutalmente agredida no Rio de Janeiro. Alguns casos assim chamam a atenção da mídia. Isso dá esse encorajamento à mulher para vir aqui à delegacia e efetivar a sua denúncia, doutora? Com certeza. E aí você vê que a violência doméstica familiar contra a mulher não acontece, ao contrário do que as pessoas pensam, que acontece somente entre pessoas de baixa renda, não. Acontece em qualquer classe social, qualquer nível de escolaridade da vítima e do agressor. Então, a violência contra a mulher é um fenômeno universal. E, diante da disposição da mídia, de alguns casos, né, que chamam a atenção, mais um motivo para ela se sentir encorajada. Foi muito importante a sua colocação com relação ao caso que aconteceu com a Luísa Brunet, porque muitas mulheres, às vezes, por se sentirem envergonhadas, não procuram a unidade para denunciar, né? E, de repente, uma pessoa pública como ela não teve vergonha de expor as suas mazelas, né, naquela relação que ela tinha com o agressor. E quanto à sua estrutura aqui, doutora, a sua delegacia já funciona aqui há 9 meses, no mesmo local, com a mesma estrutura de pessoal. Para ter um atendimento melhor à mulher, a senhora precisaria ter um espaço maior e também um efetivo maior, né, doutora? Aqui a DEAN funciona há 9 anos, o nosso efetivo é pequeno, realmente. Eu conto hoje com uma equipe composta de 2 escrivães de polícia e 3 investigadores. E um auxiliar da prefeitura que faz a parte do trabalho cartorário, de registro de documentos, controle de entrada e saída de documentos, estatísticas. É um trabalho de auxílio ao escrivão, que é o chefe de cartório. Precisaria de mais uma delegada, de mais escrivães, de mais agentes de investigação? Com certeza. Com certeza, precisa de mais uma delegada. Nós tínhamos uma delegada adjunta que ficou aqui por quase 2 anos, se aposentou no mês de março, voltei a ficar sozinha, eu fiquei durante muito tempo sozinha. Quando chegou a adjunta, eu falei, poxa, nós vamos conseguir melhorar
o trabalho, dá mais uma celeridade, porque com uma delegada só é complicado você atender toda a população feminina de Alagoinhas, porque toda mulher que procura essa delegacia, ela nunca deixou de ser atendida. Independentemente de se tratar de violência de gênero ou de violência doméstica e familiar baseada no gênero, ela sempre foi atendida. Nós precisaríamos, sim, de mais uma delegada, precisaríamos de mais escrivãos, precisaríamos de mais investigadores, até porque o trabalho de investigação não é só com relação aos registros presenciais que são efetuados aqui na delegacia. Nós recebemos muitas denúncias do Disque 100, recebemos por e-mail, nosso e-mail então, na caixa de e-mail da DEANDA cheio de denúncias pelo Disque 100, de abuso contra a criança, abuso sexual contra a criança, adolescente, o sexo feminino, violência contra idosos, vem todos, e a gente não deixa de apurar, entendeu? Então, se tivesse uma equipe maior, com certeza, nosso trabalho ia ser otimizado e nós daríamos uma resposta mais rápida para a sociedade. Tá bom, a gente agradece a doutora Lélia Raimundi e parabeniza pelo seu esforço, a toda a sua equipe. E falar em apoio, a mulher, quando ela é agredida aqui, ela também tem um lugar para ficar, que ficou até desativado por um tempo, mas a prefeitura voltou a ativar essa casa de apoio, de amparo a essa mulher. Está funcionando dentro da expectativa da delegacia, doutora? Sim, a casa de acolhimento à mulher passou por alguns problemas na estrutura, mas já foram reparados, está funcionando. Temos uma mulher abrigada atualmente lá, a mulher com o filho. Nós temos também aqui toda uma rede de atenção no município. Felizmente, nós temos essa é uma rede muito coesa. Temos a parceria com a Prefeitura Municipal, encaminhamos as mulheres para a Casa de Acolhimento, para o Centro de Referência, que é o CRAM, conhecido popularmente como CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Nós temos os profissionais do CREAS, que também atendem, principalmente a questão de atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de violência, especialmente a violência sexual. Temos a parceria também com o Hospital Regional Dantas Bião, que é muito importante, porque muitas vezes a mulher, quando ela é agredida, que sofre aquela violência física, que é encaminhada para o hospital, ela, com o passar do tempo, ela às vezes nem vai fazer o exame de corpo de delito, apesar da gente pedir guia, tudo direitinho não faz. E esse relatório, esse atendimento no hospital, o Dantas Bião, eu falo Dantas Bião porque é o mais comum, mas também temos atendimento nas outras unidades hospitalares também da cidade. Então, sempre que nós pedimos um relatório desses profissionais médicos que atendem essa mulher, que prestaram o primeiro atendimento médico à mulher, eles encaminham um relatório para a gente. E esse relatório serve de meio de prova da agressão. Então, a parceria que nós temos é muito boa, graças a Deus. A gente não tem o que dizer com relação à rede de atenção à mulher em Alagoinhas. O Poder Judiciário é bastante atuante também. Temos o Ministério Público e Defensoria Pública, que atende as mulheres, no caso que não tem condições, né, de custear um advogado. E aqui na DEAN também nós temos o atendimento jurídico às sextas-feiras, pela manhã. A doutora Soraya é advogada do CRAM, ela presta esse atendimento às mulheres aqui. Nós temos também assistente social aqui na unidade, para que a mulher não precise se deslocar para buscar atendimento em outro local, pelo menos aquela orientação jurídica ela já tem. Às vezes a advogada acompanha a mulher para o que ela precisar, ou até para a defensoria, o que ela precisar, ela acompanha. Assistente social também. Então, nós procuramos acolher a mulher, por isso que o nome é Delegacia Especializada, é especial realmente, porque o nosso público é especial, o nosso público é diferente. Nós procuramos dar à mulher de Alagoinhas, que procura esta unidade, um tratamento realmente diferenciado, porque é o que ela merece. Doutora Lélia, obrigado pela sua entrevista, um grande abraço e bom trabalho para toda a sua equipe. Muito obrigada a vocês, obrigada pelo espaço, é muito importante, né? Nós podemos divulgar o trabalho da unidade especializada aqui em Alagoinhas, é importante divulgar a Lei Maria da Penha, é importante dizer para a mulher que ela não se acovarde, não. Ela venha na delegacia, venha denunciar, que aqui nós vamos estar para recebê-la e procurar fazer o melhor por ela, para que ela saia da situação de violência, seja a violência doméstica e familiar, seja outro tipo de violência de gênero. Do que você precisa? Roupas? Calçados? Bolsas? Acessórios?
móveis eletros ou um salão de beleza. Na Loja Barreto tem tudo isso e muito mais. Ah, você quer facilidade? Use o Cred Barreto. Essa é a Loja Barreto. Feita do seu jeito, por você. A Hanna Bacana tem o melhor em moda praia, íntima e casual para você. As melhores marcas, os melhores preços e a comodidade de receber sua compra em casa. Acesse a nossa loja virtual e faça o seu pedido. Hanna Bacana, íntima e casual como você. Armarinho São João, sempre com você. Aqui você encontra tudo o que precisa. Enxoval para bebê, confecção infantil, infanto juvenil, feminino e masculino, artigos de armarinho e muito mais. Isso mesmo, aqui você encontra tudo o que precisa. Armarinho São João, Rua Francisco Batista, número 2 Centro, Alagoinhas, Bahia. Fone 75 3421 1042. Armarinho São João, sempre com você.